Permissão para vencer. É muito interessante, porque as pessoas não acham que precisam ter permissão para fazer as coisas, né? Mas dentro de nós, como adultos, às vezes a gente não precisa de permissão fora de nós. Alguns até precisam, né? Mas a maioria das pessoas adultas não precisam de permissão fora de si. Mas precisamos de permissão dentro de nós. E é isso que nós vamos falar hoje à noite aqui. Estou muito feliz que vocês aqui estão entrando, a Bruna, o Márcio, o Pompom, o Ruge, Luqueta, deve ser Humberto Luqueta, Giane Luqueta. Hoje o casal tá aqui, maravilha! Muito bom, gente. Então eu já vou começar, porque quem chegou já está no horário. Vamos respeitar aqui as pessoas que já entraram. Quero falar um pouquinho de onde fica essa prisão que precisa que a gente precisa da permissão, onde fica essa autoridade dentro de nós que quer nos prender por razões de proteção. Na realidade, fica no nosso inconsciente, ok? E nós não temos consciência de que existe algo ou algumas situações que nos prendem, não nos dão permissão para vencer, para tirar projetos do papel, para realizar sonhos, às vezes para fazer um casamento, decidir um relacionamento, para decidir um estudo, para uma série de coisas. Porque nós somos conscientes, imaginem um iceberg, só a pontinha desse iceberg é a nossa consciência. Depois tem o subconsciente e depois o inconsciente. O subconsciente são aquelas coisas que estão meio esquecidas, mas de vez em quando a gente lembra. Mas lá no inconsciente estão os nossos segredos, as nossas histórias desde a infância, e lá estão os traumas. Muitas pessoas, por exemplo, têm medo de água e não se recordam de nenhuma situação em mar ou piscina. Sabe por quê? Porque quando às vezes o trauma de água acontece, ele pode estar relacionado a um parto, uma coisa muito lá atrás, né? Então não lembra. Pode estar relacionado a um banho de bebê, em que em alguma circunstância essa pessoa assimilou como algo muito ruim e fez um link com a água. Então não necessariamente os traumas estão relacionados a ter caído numa piscina ou a ter tido uma experiência com o mar. Mas o que acontece é que aí essas pessoas ficam sem permissão para experimentar essas coisas boas da vida, que é tomar um banho de mar, que é entrar numa piscina. Da mesma forma, acontece com a gente em situações que a gente deseja ter um desenvolvimento pessoal, profissional ou um relacionamento conjugal, decidir por um relacionamento e não consegue decidir por conta desses traumas ou dessas marcas que ficaram lá. Outras coisas que ficam lá na nossa caixa preta, lá no nosso inconsciente, que às vezes não nos dão permissão para vencer, permissão para realizar, permissão para ser, são verdades que nós nem percebemos, mas absorvemos lá na nossa infância, desde pequenininhos. Verdades sobre dinheiro. Às vezes ninguém na família falou nada sobre dinheiro, mas se a criança ouvia os comentários, via a relação, olha, esse dinheiro é sujo, vai lavar sempre a mão, nunca pegue dinheiro e pegue em outra coisa. Então cresce que dinheiro é sujo, né? Então como que eu vou ter dinheiro se dinheiro é sujo? E não percebe, e isso ficou tão forte dentro dessa relação familiar, dos paradigmas que foram colocados, que cresce como um adulto que nem sabe por quê, mas tem uma aversão ao dinheiro, ou dinheiro ligado a alguém que faz algo errado. Quem tem dinheiro fez algo errado. Então, isso não dá permissão e a pessoa às vezes não tem consciência. Eu tô dando assim só um apanhadinho, mas fica aqui porque eu vou pegar um caso muito interessante e vou falar com vocês aqui que vai dar para entender direitinho
como que acontece, de onde a pessoa traz isso e como a gente pode ressignificar. Então, eu vou dar um caso de ressignificando esses laços, essas correntes que muitas vezes nos prendem e não nos deixam, não nos permitem, não nos dão permissão para vencer, para realizar os nossos sonhos. Deixa eu ver só quem tá aqui rapidinho. Lilian Cruz, Adriano Sanz, tudo bem, minha gente? Bruna, Kátia, Doce Miriam, Selma, ô querida, tudo bem? Giane, Márcio Munhoz, sejam bem-vindos aqui. Então eu vou pegar um caso aqui, porque a gente sabe que o nosso tempo na live é um tempo bem limitado. Então eu vou pegar um caso de uma mulher, uma moça, de 49 anos. Ela passou por essa experiência aos 49 anos. O que que acontece? Quando uma pessoa chega até nós, chega para o meu atendimento, chega para um trabalho, seja que eu faço jornadas com as pessoas, jornadas de liberdade emocional. Quando às vezes a pessoa chega, ela chega com uma queixa. A queixa dessa pessoa, dessa mulher, que eu vou chamar de CS, é que ela não conseguia progredir profissionalmente. E ela se sentia travada, ela estudava, ela tinha conhecimento, dentro da empresa que ela estava, ela tinha conhecimento de vários setores, mas todo mundo era promovido e ela não. Todo mundo progredia e ela não. Ela se sentia presa. E a gente descobriu que tinha uma coisa que acontecia com ela que não dava permissão para ela fazer o que ela tinha que fazer, para ela se posicionar, para ela ser quem ela era dentro daquele espaço, por conta de algo que ela comunicava para ela e que ela tinha ouvido várias vezes. Vou explicar aqui. Quando nós ouvimos algum conceito sobre a gente, repetidamente, aquilo se torna uma verdade, a gente acredita. Então, se você ouviu alguma coisa repetidamente negativa, se você tem um olhar negativo para algo seu, por exemplo, que tudo que você faz dá errado, que você não é tão bom assim, que você progredir, você vai até certo ponto, não dá para passar daquilo. Cuidado, você pode ter ouvido isso repetidas vezes. E foi o que aconteceu com esse caso dessa mulher de 49 anos. E olha o que a gente descobriu. Quando ela comunicava, ela falava assim, ficar quieta é melhor. E aquilo foi intrigante. Como que ficar quieta é melhor? É melhor você não falar. É melhor você ficar quieta. Ela ouviu isso durante a infância dela, tanto dentro da própria família quanto na escola. Olha que interessante. Então, quando ela ia falar alguma coisa, sempre falava, você fala demais, é melhor você ficar quieta. Você fala besteira, é melhor você ficar quieta. Para de falar, é melhor você ficar quieta. E aquilo foi se repetindo. Menina, você pergunta muito lá na escola, é melhor você ficar quieta. E foi se repetindo e ela assimilou uma verdade, que era melhor ela ficar quieta, era melhor ela não falar. Olha isso. Olha só o que isso provocou na vida dela. Eu estou aqui com o caso dela, por isso que eu estou dando uma olhadinha para ser bem fiel ao que eu estou contando para vocês. E a gente aplicou uma ferramenta. Quando a gente descobriu isso, eu apliquei uma ferramenta para que ela pudesse ressignificar. Porque o que isso estava fazendo com ela? Ela precisava fazer apresentações na equipe e ela não conseguia. Ela não conseguia montar um PowerPoint, não porque ela não sabia, mas porque ela teria que apresentar, ela teria que falar e era melhor ela ficar quieta. Era melhor ela não falar. Olha isso. Aí, ela não conseguia, como ela não conseguia se expor, não conseguia dar a opinião dela e às vezes ela sabia qual era a resposta dentro de uma reunião, outra pessoa falava, dava a resposta que ela sabia e ela não falava. Depois ela se frustrava, se culpava, puxa, eu sabia, por que eu não falei?
Mas ela não conseguia, ela ficava paralisada por conta disso. Então ela não tinha permissão para falar, porque era melhor ficar quieta. E o que isso provocava nela? Dores no corpo dela. Ela tinha tensões no ombro, dores no peito. Ela tinha vontade de desistir do trabalho quando ela era confrontada que ela tinha que apresentar alguma coisa. Ou ela colocava alguma pessoa no lugar dela, não, fala pro fulano expressa melhor. Ou alguém vinha e falava, você quer que eu faça? Você não quer fazer? Você quer que eu faça? Ela pode fazer. Vai, isso mesmo, você é melhor do que eu para isso. E ela sempre delegava oportunidades que aconteciam para ela delegava para os outros. E o que acontecia? Essas pessoas iam, faziam, eram promovidas e ela ficava. Gente, olha como é sério não termos permissão dentro de nós para fazer aquilo que nós queremos fazer e muitas vezes sabemos fazer, mas não permitimos. O nosso inconsciente guarda e até nós descobrirmos, tomarmos consciência de que é aquela frase, é aquela pequena situação que aconteceu, a gente vai ficando escravo e não consegue crescer. Às vezes não consegue vender, às vezes não consegue se comunicar, apresentar um trabalho na escola. Coisas simples e coisas mais importantes e mais sérias. E o que ela pensava? Então, vinha essa dor no peito, dor no ombro, a garganta dela travava, ela ficava até com amidalite, tinha infecções, perdia a voz. Olha que interessante, porque é melhor você ficar quieta. E os pensamentos que vinham? Ah, ninguém vai gostar, eu vou falar, não vão gostar, não vou agradar, vão me criticar, é melhor desistir. E empurrava para o outro a oportunidade que era dela. O que aconteceu? Ela começou a justificar. Eu tenho vergonha. Eu não vou falar. Eu não tenho capacidade nesse assunto. Já começou a mexer não só com o fato dela ter ouvido aquilo de criança, mas começou a mexer com a identidade dela. Né? Eu não sou tão boa assim. Começou a mexer com o sentimento de capacidade. Eu não domino esse assunto, eu não sei fazer isso. Começou a mexer com merecimento. Ah, todo mundo... Ela ficava frustrada que as pessoas eram promovidas. Ela falava, mas talvez eu não mereça mesmo. Tudo isso por causa dessa verdade. E os sentimentos? Buscando aqui para vocês, para mostrar. Só um minutinho que eu quero ser bem fiel ao caso aqui, que eu anotei detalhes para repartir com vocês. Tá dando para entender, gente? Tá fazendo sentido? Põe aí. Tá fazendo sentido para mim, Lucy. Poxa vida, eu já ouvi, eu não sabia, eu já ouvi falar de alguma coisa semelhante, ou eu sinto alguma coisa semelhante. Vê aí, faz sentido para você isso que eu tô comunicando aqui? Se faz sentido, escreve. Se você tem alguma pergunta, escreve, porque no final, sobrando um tempinho aqui, a gente se fala. Tá ok? Então, qual era a verdade que ela acreditava? Para quem está entrando agora, é melhor ficar quieta. É melhor não falar nada. E por isso ela perdia oportunidades. E o que aconteceu? Quais foram os resultados? Fui ficando para trás. Não tinha promoção, não conseguia aumento, não conseguia melhorar de cargo por causa dessa comunicação. Aí o que nós fizemos? Um trabalho de ressignificar. Né? Fizemos um trabalho onde ela foi tendo consciência disso, ela foi percebendo e tendo consciência. Tudo começa pela consciência, gente. Mudança que acontece pela consciência, compreendendo de onde veio, que aquilo não pertencia a ela era uma criança e ela assumiu isso para sua vida adulta. Ela era uma criança, podia ser que ela falasse coisas engraçadas, mas falavam para ela que ela tinha que ficar quieta, que era besteira, e ela acreditou que a vida toda o que ela falava era besteira. E ela assumiu isso,
na identidade dela. E ela passou 49 anos da vida dela travada. E não foi só profissionalmente. Os relacionamentos que ela teve, ela não conseguia falar para o companheiro o que ela pensava. Então ela se submetia a coisas que a desagradavam. E muitas vezes havia um choque no relacionamento, porque ela sofria e aí o relacionamento acabava não dando certo. Entendem isso? E ela não conseguia se expressar. Conforme a gente foi ressignificando, ela foi percebendo isso, que isso era uma trava, e ela foi vendo que ela era uma criança, que hoje ela era uma adulta, que ela tinha vários conhecimentos, que ela sabia mexer no PowerPoint, que ela sabia falar sobre aquele assunto. E a gente foi trabalhando essa capacidade, esse conhecimento, trazendo tudo para lá, foi fazendo sentido para ela que ela não era mais aquela criança e que aquela verdade que tinham colocado nela não era verdade, não pertencia a ela. E aí a comunicação dela começou, então eu quero falar, eu tenho conhecimento, eu vou falar, eu tenho condições, eu tenho capacidade nesse assunto. E o olhar dela mudou, a motivação dela foi mudando no processo. E ela falava assim, eu vou falar e eu vou concluir e eles vão prestar atenção. Então a gente fazia um trabalho de visualização e ela via as pessoas prestando atenção naquilo que ela estava falando e ela trazia ali o conhecimento. E o conhecimento que ela trazia ali tinha profundidade. Isso começou a gerar nela um sentimento de satisfação, de alegria, de continuar. Voltou o desejo de crescer, de competir naquele mercado, naquela empresa que ela estava para um cargo maior. E olha o que aconteceu. Tá fazendo sentido para você isso? Será que você está tendo um insight aí de alguma coisa lá no seu passado que hoje não te permite, não te dá permissão, como não dava para a CS aqui, a minha cliente, como não dava para ela permissão para ela se posicionar, se comunicar e colocar para fora todo o conhecimento dela, para ela poder crescer, todo o conhecimento dela, para ela ter um casamento feliz. E ela hoje tem um casamento feliz. E hoje ela teve na empresa uma surpresa que eu vou contar para vocês já já. E aí esse sentimento de satisfação, essa autoconfiança, esse sentimento eu consigo, eu posso, foi mudando a vida dela. E o que aconteceu? Em uma semana após tomar consciência, surgiu uma oportunidade. Existia um problema na equipe e ela sabia a solução. Ela montou uma apresentação. Ela fez uma apresentação linda. Ela foi para a equipe, todo mundo comentando o assunto. Ela conseguiu levantar a mão, coisa que ela não conseguia fazer. Lembram? Ela ficava paralisada. Ela nem conseguia levantar a mão para se posicionar. E ela começou a falar qual era a visão dela sobre aquele problema que estava acontecendo dentro e que a equipe, dentro da empresa, e que a equipe era responsável por solucionar. Ela disse que ficou vermelha, que ficou quente, mas conseguiu falar. E à medida que ela foi falando, ela foi observando as pessoas. Nossa, CS, a gente não tinha visto por esse ângulo. Nossa, que conhecimento que você tem aí. Isso vai ajudar muito. Nossa! E aquela proposta dela foi sendo acatada. E ali, vocês não acreditam, ela foi chamada para ser a responsável por aquele projeto e gerenciar aquela solução. E assim ela fez. Foi uma oportunidade que surgiu, ela conseguiu se posicionar e por isso ela conseguiu gerenciar esse projeto com sucesso e pôde ser vista na equipe de uma outra forma. E hoje ela tem mais autoridade, ela se permite ser vista, ela se permite falar, ela se permite errar, porque às vezes ela tinha medo de errar. Ela se permite errar e consertar o erro. Ela se permite se expor e tem uma outra relação, tanto com a equipe. E como a vida é sistêmica, nós temos 11 pilares na nossa vida,
ela também, isso permeou a relação dela na vida conjugal, porque ela conseguiu também se posicionar, falar sobre coisas com jeito, sobre coisas que a desagradavam, e essas coisas foram se resolvendo. Ela também conseguiu, nas amizades, selecionar as amizades que para ela já não eram amizades construtivas, e ela começou a se posicionar e construir novas amizades. E isso, gente, aos 49 anos de idade. Eu não sei qual é a sua idade. Eu não sei o que você se identifica aqui. Mas vou te dizer uma coisa. Não importa que você sinta hoje que algo não te dá permissão para fazer o que você quer fazer, para realizar um sonho que você quer realizar, ou para se comunicar de uma forma efetiva, ou para ter relacionamentos saudáveis. Mas é possível mudar essa história. É possível encontrar esse ponto que te prende, que não te permite vencer as dificuldades. É possível encontrar esse ponto e ressignificar. Criar em você, fazer com que você reconheça e criar em você um novo conceito e fazer você reconhecer que hoje você tem a oportunidade de construir uma nova história. Não com as verdades que te contaram, porque já não fazem parte da sua vida, pertencem ao seu passado, não te servem mais. E fazer você fazer novas escolhas, livremente, estar livre para vencer cada situação na sua vida que você sente que hoje te prende. Aconteceu com a CS e aconteceu com várias outras pessoas que eu já atendi. E eu quero dizer para você que aconteceu comigo. Eu já devo ter falado em alguma ocasião ou postado que um momento da minha vida eu achava que eu não me permitia ser feliz completamente em cada conquista que eu tinha. Porque eu acreditava que porque os meus pais, que tinham uma relação complicada, não eram felizes, então eu era responsável por achar um jeito de fazê-los felizes, senão eu não seria plenamente feliz. Até que um dia eu entendi que essa verdade não era minha, que a felicidade está dentro de nós e também pelas escolhas que nós fazemos, e que eu não era responsável pela felicidade de ninguém. E quando eu entendi isso, ressignifiquei, a minha posição mudou. Eles não deixaram de ser os meus pais, eu não deixei de amá-los, mas eu pude entender que a minha felicidade pertencia a mim, era a minha escolha, e a felicidade deles vinha ou não vinha pelas escolhas que eles iam fazendo. Pelas escolhas, eu escolhia viver em paz, eles escolhiam brigar. Eu escolhia conversar, dialogar, eles escolhiam virar a cara para o outro. E eu não era responsável por isso. Talvez você que está aqui, talvez isso esteja fazendo sentido para você. Porque tem várias outras situações que não permitem com que nós possamos vencer e chegar aonde nós queremos. Talvez um dia você teve dificuldades na escola, com alguma matéria. E talvez você abriu mão de um sonho por ter essa dificuldade. Ou talvez você quis fazer uma faculdade de música, de artes, e na época que você quis fazer, disseram para você que isso não te dava futuro. E você acabou escolhendo uma outra profissão. Antigamente acontecia muito isso, as profissões mais valorizadas eram a advocacia, né, o direito, engenharia, medicina, odonto. E quem não estava nessa, né, não tinha sucesso, era um paradigma de muitas famílias. E às vezes muitas pessoas fizeram escolhas por esses paradigmas e não pelos seus sonhos. E hoje, esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa que ela falava assim para mim, eu amo artes. E ela me mostrou a casa dela, ela tinha coisas lindas lá. Quer dizer, a arte não saiu dela. E a gente conversou um pouco sobre isso. O que te impede de hoje montar alguma coisa com artes? O que te impede hoje de realizar teus sonhos de artes?
O que te impede hoje de fazer isso ser o teu negócio, a tua paixão se tornar o teu negócio? Porque você já não tem mais aquela cabeça que você tinha, que alguém tinha que escolher para você. Percebe? Que você precisava acreditar naquilo que alguém dizia para você, ou porque você dependia financeiramente de alguém. Mas hoje você pode fazer outras escolhas. Para isso é necessário ter consciência e saber o que é que está lá no seu inconsciente que te prende e que te impede de ser feliz. Deixa eu ver aqui. Que tem algumas pessoas aqui falando que estão se identificando. Oi, Maria Alice, tudo bem, querida? Deixa eu dar um oi aqui para as pessoas que passaram. Estela, Mariângela, Edilma, Karen, Tati, Maria Alice, Simone, Sestaro, Amanda. Você aqui, Rosane. Olha só, Júnior César, a Lilian. Muita gente aqui. Muita gente aqui. A Edna, a Mônica. Gente, um prazer, viu? Prazer, sejam bem-vindos. E aqui o pessoal tá colocando, né? Eu me identifico. Me ver aqui. Isso, pessoas se ficando aqui, mandando recadinho. É isso mesmo. É por isso que eu acho importante, gente. A gente está colocando aqui, está fazendo umas lives. Se você acha importante esse assunto, se você acha importante trazer casos aqui para contar como que as pessoas descobriram, como que elas saíram das situações, põe aqui. Eu acho importante, eu quero mais, Lucy. Que aí a gente faz mais lives assim. Ok? E o que te prende? O que você acha que prende as pessoas e não dá permissão para elas vencerem, para elas serem quem elas nasceram para ser? Coloca aqui. Olha lá. Conheço alguém assim. Eu também. Eu conheço várias pessoas assim. Muitos seres humanos assim. Já passaram por mim e eu conheço também. E a gente conhece todos os dias, né? Pelas falas das pessoas. Como psicanalista também, eu escuto muito bem o que as pessoas falam. E às vezes não só aquilo que a gente percebe na fala imediata da pessoa, mas aquilo que está por trás da fala, né? Das pessoas. E nos nossos conversas, às vezes nos passeios com amigos, com pessoas que a gente conhece, pessoas novas que a gente conhece, a gente consegue perceber, eu consigo perceber algumas falas de cárceres, de prisões. E quando eu tenho possibilidade e liberdade, eu dou uns toquezinhos, né? E aqui a gente está podendo compartilhar isso, ok? Que mais? O resultado quando a gente descobre o que não nos permite sermos vencedores, o que não nos permite vencer os obstáculos da vida. Se nós não descobrimos, nós vamos nos sabotar. E aí entram sabotadores, como a procrastinação. Às vezes, a procrastinação não é só uma falta de disciplina. Claro, se eu me disciplinar, eu consigo superar em parte a procrastinação. Mas se tiver algo lá atrás que não me dá permissão e que gerou em mim uma crença que me prende, eu não vou conseguir parar de procrastinar. Você não vai conseguir parar de procrastinar, porque na hora que aquela crença vier, você vai adiar o que você tem que fazer. Se a crença vier que você não merece ganhar mais, e para ganhar mais do que você ganha hoje, você tem que fazer determinadas coisas, senão você vai continuar do mesmo jeito, o que vai acontecer? Essa crença não vai permitir você fazer as coisas que você precisa fazer. Eu conheço pessoas que queriam ganhar mais. E para ganhar mais, elas tinham algumas tarefas. E era um parto. Conseguiam fazer 1, 2, 3 e voltavam para o começo.
E quando elas conseguiam realizar as tarefas com muito esforço, lá no final elas davam um jeito de estragar tudo. Já aconteceu com você isso? Você fala assim, caramba, eu estava indo tão bem, de repente eu fiz essa porcaria aqui que eu estraguei tudo o que podia dar um resultado bom. Sim, pode acontecer, porque o problema não está só na procrastinação. Eu procrastino por alguma razão que está atrás disso. Percebe? Por exemplo, pessoas que iniciam relacionamentos e nunca levam a cabo um relacionamento. Às vezes nem terminam, somem. Conhece alguém assim? Já ouviu alguma história assim? As pessoas iniciam um relacionamento, caminho. Quando a coisa ficar séria, ou dá um jeito de estragar, ou some. Não dá notícia. Não termina a relação. Por quê? Porque não se sente merecedor. Porque acha que casar, tem alguma crença sobre casamento ali também que não é legal, mas não tem consciência. E enquanto não vier pela consciência, vai gerar dor, vai gerar constrangimento, vai ter medo. Entende isso? Então é muito melhor a gente trabalhar a consciência e procurar descobrir o que é que está por trás daquilo, o que me impede, o que não me dá permissão para prosperar, o que não me dá permissão para ir adiante no relacionamento, às vezes, com uma pessoa que eu amo e sei quem é e não consigo definir. O que não me dá permissão para fazer o curso que eu quero fazer, para montar o negócio que eu quero montar, para ser uma pessoa que vai gerar transformação em outras pessoas. Eu conheci um outro caso que a pessoa falava assim, como que eu vou ajudar outras pessoas se eu tenho tantos problemas? E não eram tantos problemas assim. Na realidade, ela tinha ouvido no passado que ela ia ser uma pessoa sempre depressiva, que ela ia sempre depender dos outros. E ela se formou e não conseguia exercer a profissão dela. Porque ela falava, eu sempre vou ser assim. Eu não vou conseguir ajudar ninguém do jeito que eu sou. E ela tinha condições, ela tinha habilidades, ela tinha muito conhecimento, muita técnica. E ela já tinha vencido várias partes, ela já não tinha mais depressão, mas ela continuava acreditando naquela melancolia, naquilo que ela ouviu, que depressão não tinha cura. E ela já tinha superado e não conseguia cuidar das pessoas, porque não se achava boa o bastante, não se achava merecedora. O que te impede? O que não te dá permissão? O que não te dá permissão para ser quem você nasceu para ser? É verdade que às vezes nós temos situações que não estão totalmente no nosso controle. Não é verdade? Nem todas as situações dependem só da gente ter consciência. Depende de outros fatores. Mas eu diria que a consciência, ela traz uma força tão poderosa, um dínamo tão poderoso, que ela nos leva a superar as outras situações que são externas. Ela nos leva a ir adiante, a ir além, porque ela nos torna capaz de reconhecer as habilidades e não somente os nossos defeitos. Ela nos torna capaz de nos descolarmos do outro. Entende isso? Nos descolarmos. Quando nós nascemos, nós nos colamos a nossos pais. Depois nós nos colamos a outras pessoas. E nos preocupamos demais com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam. E isso tudo não nos dá permissão para sermos quem nós somos.
Não que a gente vai sair por aí fazendo o que dá na cabeça, mas também a gente não vai se prender para não fazer nada que tem vontade. Não vai se prender com a opinião do outro e deixar de fazer e alcançar o seu sonho e realizar os seus objetivos e voar. Ninguém vai realizar o seu voo por você. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Ninguém vai conseguir te fazer feliz. Se você acha que a felicidade está no seu companheiro, está na sua família, nos seus pais, está no seu trabalho, você está enganado. A felicidade está dentro de você. Quando você se permite ser, fazer e ser livre do outro, descolar do outro, descolar das verdades que outros te deram, descolar das opiniões que outros te trazem, pela consciência de quem você é, do que você realmente pode, do que você pode ir atrás para poder mais e do que você merece. E você merece ser feliz. E a única pessoa que pode impedir a tua felicidade é você. A única pessoa que pode impedir de você realizar os seus sonhos é você. Faz sentido para você que está aí? Faz sentido, Edilma? Faz sentido, Mariângela? Faz sentido, Karen? Faz sentido, Estela? Faz sentido, Amanda? Faz sentido, Edna? Faz sentido, Lilian? Faz sentido, Rose? Faz sentido para você? A CS, quando ela entendeu que ela tinha aprendido durante a primeira e segunda infância dela, em casa e na escola, que a verdade era melhor ela ficar quieta, não falar nada, quando ela entendeu que essa verdade não valia mais na vida dela, e ela entendeu que essa verdade a paralisou por 49 anos da vida dela, ela criou asas, ela soltou as asas que ela já tinha. Ela reconheceu as habilidades que ela já tinha. Ela abraçou as oportunidades que apareceram. E isso a fez voar. Faz sentido para você? É essa a mensagem que eu queria deixar. Você pode voar. Você precisa de permissão. E se você não encontrou ainda aquilo que te dá permissão para voar, vou começar te oferecendo um e-book onde você vai fazer um exercício que já vai te ajudar a descobrir algumas coisas. Vai lá na minha bio, lá você consegue entrar em todos os canais meus. Eu tenho vídeos no YouTube, você consegue entrar em todas as partes do Instagram, no meu LinkedIn, e tem lá um e-book mais lá no finalzinho para você fazer esse exercício e poder já começar essa jornada de liberdade emocional, já começar essa jornada de se permitir, de desbloquear aquilo que não te dá permissão para ser feliz hoje. Vai lá, toca lá, preenche lá e faz. Não adianta você ter o e-book e guardar. Não adianta, eu sei. Tem gente que baixa e-book e guarda tudo. É que nem ter um monte de livro, uma biblioteca imensa e nunca ler os livros. Vai lá, pega o e-book. Ele não é só teórico, ele tem exercícios simples, mas poderosos, que já vão te ajudar a ter um novo olhar, a ter uma nova percepção de você e da vida. Tá ok? Quero deixar agora. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me segue no Instagram. Eu tenho também no Telegram um canal que chama Muda que Muda. Se você tem Telegram, lá no Muda que Muda eu ponho conteúdos para você. E de lá do Telegram você pode entrar no... passo um link, tem um link lá que você pode entrar no meu WhatsApp, onde eu converso com você.
E você conversa com muita gente que está ali compartilhando insights em cima do conteúdo que eu ponho no Telegram. Você não precisa parar nessa live. Você pode continuar a se desenvolver. Você pode continuar a crescer. E é gratuito. Vai lá. Entra lá. Aproveita essa oportunidade. Não deixe esse insight que você tem hoje aqui se perder. Faz isso agora. Não procrastina, faz isso agora. Entra lá e todos os dias pega algum detalhe. Alimenta a sua mente. Alimenta a sua consciência. E vamos conversar no meu grupo para você crescer, ok? Beijo no seu coração. Eu vou encerrar aqui a live te convidando a se comprometer com a sua libertação, com a sua liberdade emocional, para se dar todas as permissões que você precisa para ser um vencedor, para ser uma vencedora. E é possível, porque foi possível para mim, é possível para tantas pessoas que já passaram por mim, quer individualmente, quer em grupos, quer em palestras. É possível para você. Beijo no seu coração. Te aguardo na próxima live, na quinta-feira que vem, com surpresas para você. Entra lá no Telegram, hein? Te espero lá e dá continuidade. Alimenta a sua consciência. Beijinho. Até mais.